programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores. Nosso apoio cultural. Podologia Pés em Forma, zelando da saúde dos seus pés. Você já parou para pensar na importância dos seus pés? Eles são a base do nosso movimento, responsáveis por nos levar a lugares incríveis e por sustentarem o peso do nosso corpo. Por isso, cuidar da saúde dos pés é fundamental para garantir qualidade de vida e bem-estar. Podologia Pés em Forma, atendimento das 8 às 19 horas. Aos sábados, das 8 à 1 da tarde. Rua Acedilho Monteiro de Lima, 129, São Vicente. Clínica de Estética Mãos de Fada, onde a beleza e o cuidado se entrelaçam em um ambiente acolhedor e envolvente. Aqui, cada detalhe é pensado para proporcionar uma experiência única e transformadora, realçando ainda mais a beleza que há em você. Atendimento com hora marcada de segunda a sábado no telefone 47 997 05 4702, Rua Rui Barbosa 39, São Vicente, @fadas_estética. O programa Papo de Mulher nasce com o propósito de ser um espaço acolhedor, onde mulheres possam se reunir, compartilhar experiências e refletir sobre sua jornada à luz da essência de Cristo. Vivemos tempos desafiadores e é essencial que possamos nos apoiar mutuamente, inspiradas pelos ensinamentos de Jesus e pela força que cada uma traz dentro de si. Na Luz do Amanhã, você acompanha a partir de agora programa Papo de Mulher. Apresentação, Pastora Edilane. Assista também no canal do YouTube, Rádio Luz do Amanhã FM e em nossas redes sociais. Que eu pensava ser, não perdi tempo, ganhei na experiência de acordar feliz. Bom dia! Sabadão começando aí, né, para nós aqui do Papo de Mulher. Seja bem-vinda, você que está aí ligadinha com a gente. Já convida aí as tuas amigas, manda um WhatsApp aí. Amiga, o programa começou pra gente fazer bombar aí esse programa hoje. Hoje nós estamos aqui com a psicóloga Daniela Santana e o tema hoje é sobre divórcio, gente, sobre os desafios que é a questão do divórcio. Mas antes eu quero ler com vocês Salmos 34, 18. Salmos 34, 18, que diz assim, ó: Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Deus, Ele está te vendo mesmo que você acha que tudo aí está perdido. Deus está vendo você. E mais uma vez eu quero te agradecer por estar aí ligadinho com a gente e adiciona lá o meu Instagram ps.edilane e manda para suas amigas e convida elas aí para estar vendo o nosso programa e participando e dando aí também um feedback do programa e daquilo que você gostaria, né, do assunto que você gostaria de saber mais um pouco aí no programa que nós vamos estar trazendo aqui, quem sabe na próxima pauta. Mas agora eu queria apresentar a Daniela. Daniela, se apresenta, por favor. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui falando desse assunto que eu gosto tanto e de tanta importância, né, na vida. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais direcionado para as mulheres, mas de fato isso tira a paz e desestabiliza, né, as pessoas, que é essa questão do divórcio. Eu sou psicóloga, há 8 anos eu trabalho
ajudando pessoas a passarem por esse desafio, né, e transformar essa dor em força para continuar a vida e reconstruir tudo isso. E é uma dor mesmo, né? Sim, é muito grande, né? Dani, como que nós sabemos que toda profissão tem vários nichos, né? Mas como que esse nicho da questão da dor do divórcio, ela se apresentou para você dentro da profissão, assim? Como é que você se apaixonou por esse tema? Bom, na verdade isso começou com um desafio realmente pessoal. Eu passei por um processo de divórcio e tive que realmente reconstruir todas as áreas da minha vida. Não foi um período fácil, mas eu consegui, né? E naquele momento eu precisava reconstruir realmente tudo. Né? A minha questão profissional, a minha questão financeira, todas essas áreas. E daí eu lembro que o meu primeiro atendimento foi justamente um caso desse de divórcio. Então, e dali pra frente muitos outros apareceram, né? E não só a questão de divórcio, mas a questão de relacionamento, né? Que isso também, às vezes, né? A dúvida se separa ou não, se continua, todos esses desafios. Então, eu me apaixonei, hoje é uma área que eu gosto muito, né? E tem muita demanda, né? Sim, tem um ditado que eu sempre falo, assim, que eu ouvi um pastor falando, e eu levo ele pra vida, assim, na cruz que você foi pregado, você vai pregar um dia, né? E eu aprendi, assim, com o decorrer da vida, de que Deus, ele permite a gente passar por processos não à toa, né? Não, que dor eu vou causar nela hoje. Não é assim, né? Não, tem um propósito. Sim, isso. Porque se você vencer aquilo ali, lá na frente, você vai conseguir ajudar outras pessoas, né? Porque às vezes é fácil eu julgar você de acordo... Na verdade é fácil não, é uma coisa que a gente faz, né? A gente julga o outro de acordo com a nossa visão, né? Só que quando você tem outra visão, você está dentro de um problema, aí você já começa a olhar com uma perspectiva diferente, né? Quantas vezes a gente já não mudou de ideia sobre determinado assunto porque agora a gente tem conhecimento de causa e antes não tinha, né? Ter passado pela situação. Exatamente. E daí a gente tem autoridade, sim, de falar sobre aquilo, porque a gente já sabe. É igual no consultório, quando eu recebo pacientes com essa questão, eu sei exatamente o que ele está sentindo, a dor que ele está sentindo, o processo que ele está vivendo. Então a gente consegue ter essa empatia de estar no lugar do outro e saber, né? E a pessoa se sente muito acolhida nesse sentido. É verdade. Dani, quais são os principais sinais de que o relacionamento chegou a um ponto onde o divórcio é a melhor alternativa para a saúde emocional e psicológica, né, da mulher? Esse é um ponto bem polêmico. Eu digo que são 3 fatores que, de fato, acho que a questão do divórcio aí, ela é uma das melhores opções. A primeira delas é a traição, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Essa questão da traição, eles muitas vezes me perguntam no consultório, né? Devo perdoar? A pessoa vai mudar? Bom, temos que avaliar aí algumas questões. A primeira delas na traição é se aquilo foi um evento pontual. Né? Foi a primeira vez que aquilo aconteceu e, né, foi um deslize, vamos dizer assim. Uma segunda situação é quando acontece uma primeira vez e isso acaba sendo recorrente, né? Aí é uma outra forma de avaliar. Ou quando é com uma única pessoa, mas que durante um período grande. Então, e a questão da traição, se a gente deve ou não perdoar. Na verdade, a pergunta que a gente precisa fazer é: o que mudou em mim diante dessa traição? Né? Porque o que mudou no outro a gente não vai ter como saber, né? Se ele vai fazer novamente ou não. O que a gente sabe é que a traição é uma escolha, né? Mesmo que seja uma vez só, mas é uma escolha, né? Tudo que a gente passa tem o poder de nos transformar ou nos deformar, né? Isso. E isso só você vai poder dizer, né, quais são as consequências disso na sua vida. Você comentou aí sobre a questão do... Oh, Jesus, fugiu agora da minha mente.
da questão da traição, né? Mas também tem a questão da violência, né? Isso. Tanto moral quanto né, verbal, tudo. Isso, esse é um outro ponto também, né? Que eu acho que sim, tem que ser pensado nessa questão do divórcio, porque desestabiliza a pessoa, né? E tem uma outra questão também, que é a questão do vício. Né? Pois é, essa questão a pergunta ali foi, né? Qual a melhor alternativa, né? Como saber, como identificar onde que esse processo todo que eu tô vivendo, ele tá me fazendo mal, né? Como essa mulher pode entender, porque às vezes a gente é meio cético e negacionista, né? A gente tá vivendo uma situação ruim, mas tá naquela expectativa, não, ele vai mudar, não, ele é uma pessoa boa, né? Ela é uma pessoa boa. Mas em que ponto? Como eu observo isso, que já passou desse ponto, assim, da pessoa realmente querer mudar sozinha, né? Sem que precise de uma ajuda profissional, que ela consiga se livrar sozinha dessa situação. É muito difícil, né? E a gente esperar que o outro mude, isso a gente acaba se decepcionando. Por quê? Porque isso já é difícil, nós lidarmos, né, com as nossas demandas e imagina esperar que o outro mude. Então, você tenta ajudar, né? Em todas essas situações ali a gente tenta de alguma forma ou sugerir um tratamento, tenta ajudar. Só que a gente não é só ajuda quem quer ajuda. Porque às vezes a gente faz todo esse movimento, mas o outro ele não quer. Né? Ele não faz nada para sair daquela situação, não busca um médico, não busca uma terapia, não busca fazer uma atividade física. Então você vai enfraquecendo e vê que... E aquilo, né? O relacionamento ele depende de duas pessoas. Né? Uma sozinha. É uma via de mão dupla. Isso, né? uma sozinha não dá. A mesma coisa que tu tá pedalando, né? É o pedalinho. Eu digo que a gente usa a analogia do pedalinho. Né? Se os dois estão ali, a coisa flui. Mas se um para, o outro vai cansar. Então tem situações em que a gente realmente não vai conseguir. Qual é o impacto do divórcio na autoestima? E como você, como profissional, consegue levar essa mulher para esse lugar de novo de autoconhecimento, de reconstruir mesmo a autoestima, o valor, a vontade de viver? A questão ali da autoestima na traição realmente ali, né, fica muito debilitada. Né? E a pergunta também no sentido assim, né, o que eu fiz, onde foi que eu errei? Né? Então a autoestima ela precisa ser reconstruída, mas primeiro a identidade da pessoa, porque quando a mulher principalmente tem essa tendência, né, de quando ela está no relacionamento ela se entrega pelo marido, pelos filhos, né? Eu já ouvi falas de paciente que diz pra mim, eu fiquei tantos anos casada que hoje eu não sei nem o que eu gosto de comer, eu já não consigo mais identificar isso, porque eu abri sempre mão por conta dos filhos, às vezes eu queria comer uma coisa, mas o filho queria outra e eu sempre fiquei nessa função que hoje eu não me reconheço. Então, 3 perguntas que eu sempre faço para os pacientes e que isso ajuda muito. Quem a pessoa é, né? Que ela não para avaliar. E daí uma das respostas é assim, eu sou mãe, eu sou, né, sei lá, advogada, enfim. Não, esses são os papéis que você desenvolve. Agora, quem você é realmente como pessoa? Quais são as qualidades que você tem, né? Quais são os pontos em que você precisa melhorar? É se reconhecer aí, né? Outra questão é o que eu quero para minha vida? Quais são os meus objetivos? Que também ficam perdidos enquanto a gente está dentro de um relacionamento, né? Porque a gente acaba, a maioria das vezes, vivendo... Um sempre abre mais mão de algo do que o outro, Isso, né? O relacionamento é feito assim. Só que talvez a mulher, ela ceda muito mais. Se anule mais, Isso, né? Às vezes deixa de trabalhar, enfim. Né? E a terceira pergunta é, o que me impede de fazer aquilo que eu... Né? O meu objetivo de chegar lá. Então, a gente começa por aí, reconstruindo essa identidade da pessoa, né? Nesses sentidos. Que legal. Desculpa. Imagina. Como a sociedade e a própria comunidade religiosa, os parentes, né, as pessoas próximas, pode apoiar uma pessoa que está passando por esse processo?
em relação ao julgamento, em relação ao posicionamento. O que você sugere assim que a gente faça ou não faça, né? Deixe de fazer, para que a gente venha tornar esse processo que a pessoa está passando mais fácil? Primeiro ponto é não julgar. Aí é que tá a questão, porque só quem tá dentro do relacionamento e quem viveu, né, é que sabe. Principalmente a gente vê isso nas questões de violência, né? Às vezes o marido, ele parece bonzinho diante das pessoas, dos outros, mas em casa tem essa questão da violência, né? Então, que normalmente é assim, né? Isso. O lobo na pele de cordeiro. A pessoa quando ela tem um gênio mais difícil, você já espera algo dela, né? Mas quando ela é boazinha, né? Como você disse, a gente sempre tende a puxar mais para aquele que parece a ovelha negra, que às vezes nem isso, né? Daí, às vezes, a culpa acaba sendo da mulher. Porque tu fez isso, porque, né? Tu falou determinada coisa, o teu comportamento. Então, e daí a mulher acaba se sentindo culpada também. Então, esse não julgar, né? Ter esse olhar mais leve, acolher isso, né? E validar aquilo que ela está sentindo. Isso é muito importante, porque é o que a gente às vezes não tem. Essa rede de apoio da família, dos amigos, né? Tudo isso vai ajudar nesse momento difícil. E engraçado que nessa questão ali que tu falou da comunidade religiosa, né? Eu até tenho uma história para compartilhar com isso. Quando eu me divorciei, eu senti, né, da sociedade, até de algumas pessoas próximas, esse preconceito de estar divorciada, de estar separada, né? Pessoas que tu nem imaginava que podia vir isso, veio. E daí eu já estava lá na igreja e eu comecei a fazer aqueles cursos, né? Aí eu fiz o Mulher Única, foi o primeiro que eu fiz, e depois veio Comunicação, Sexo e Dinheiro, que era o segundo, né? E daí eu lembro que uma das meninas que participava ali do grupo do primeiro curso, ela foi ser líder da Comunicação, Sexo e Dinheiro. E daí ela me convidou. Ô Dani, tu não quer ser minha co-líder? Daí eu pensei assim, olha, até gostaria, mas será que, né, pelo fato de eu estar divorciada, isso não vai ter um peso? E daí eu falei pra ela, olha, tu sabe que eu tô divorciada, será que isso não vai, né, ser um impacto? Aí ela disse, Dani, então vamos ver isso, né, pra não ter nada lá na frente. E daí ela foi conversar com a pessoa que, né, coordenava tudo isso, e ela disse, não tem problema nenhum. Então ali eu me surpreendi, né, que as pessoas, dentro, principalmente ali da igreja, eu percebi isso, que eles não era minha condição, né, de ali, se eu estava separada, se eu estava divorciada ou casada, enfim. Mas não, né, aquilo que eu poderia contribuir naquele momento. Então ali eu vi que é muito a forma como as pessoas olham, né. Na verdade, assim, sobre essa questão do julgamento, eu acho assim que, infelizmente, que bom que você teve, na verdade, né, essa experiência positiva, né, com a igreja, né? Foi. Mas, infelizmente, não acontece assim em todos os casos, né? Eu me separei, na época eu estava, né, na igreja, tinha uma vida ativa na igreja, era alguém relevante na igreja. E como eu escolhi sair de casa, essa atitude foi minha, partiu de mim, né? Então aquelas pessoas que estavam ali, sentavam na minha mesa, que eram amigos, que era isso, que era aquilo, eu me vi assim, ó, sabe quando você se vê sozinha? Todos sumiram. E daí assim, ó, em nenhum momento as pessoas vieram falar assim pra mim, ó, por que você se separou? Isso. O que aconteceu, né? Não, elas ouviram da parte do meu ex-marido o que ele tinha a dizer, mas em nenhum momento vieram perguntar pra mim qual era a minha parte sobre a situação, qual era a minha visão sobre o que tinha acontecido. Sim. Muitas coisas que ele falou era verdade, muitas coisas que ele falou eram mentira, mas até hoje vai fazer 11 anos que a gente está separado, e eu não vou te dizer que é incomum. Não é comum, mas também não é incomum, às vezes, em que eu estou na rua e eu vejo alguém fazer de conta que não me viu
por causa dessa situação. De eu saber que eram pessoas que tinham intimidade comigo, Sim. mas que além do problema não ser delas, não tem nada a ver com elas, né? Você sofre, você pega o problema dos outros. Além do problema não ter nada a ver com elas, elas também entraram no lugar de pecar porque elas estão julgando, né? Estão desfazendo de alguém. Isso, e na verdade tá julgando pelo olhar do outro, Isso. não é nem pelo que ela Sim. viu ou ouviu. Porque assim, ó, vamos supor, eu vou conversar com você, com seu ex-marido, daí eu vou tirar uma conclusão, beleza? Eu posso até julgar na minha mente, também não é da minha conta falar ou deixar de falar o que eu penso. Isso. Né? Mas na minha mente eu posso até julgar, mas com base naquilo que eu conheço de todos os lados, né? E a gente, o ser humano, ele não é assim, né? A gente não tem a visão de todos os ângulos, né? De uma situação. Então é bem delicado essa questão, assim. É uma coisa que eu fiz quando eu me separei, assim, foi em relação a essa questão do julgamento. Uma palavra que Deus me deu foi aquela palavra que Simei, ele começa a apedrejar Davi. E daí o soldado falou assim, né? Você quer que eu vou lá e resolvo isso, né? E daí falou pra ele assim, ó, não. Se Deus permitiu que ele está jogando pedra, é porque eu mereço. Então, deixa ele lá. Então, Davi deixou o cara jogar pedra, falar o que queria. Mas passou um tempo, quando Davi volta, quem era que estava lá pedindo perdão? Era a mesma pessoa que estava apedrejando ele, né? E essa palavra eu tirei pra mim assim, ó. Eu sempre ouvi com a cabeça baixa, sabe? Eu nunca falei nada, eu nunca me justifiquei, porque eu só ouço. O que é verdade eu ouço e fico quieto, o que não é também eu ouço e fico quieto. Sim. Porque assim, eu penso que é Deus quem vai pelejar por mim, né? Mas é difícil essa questão, você lidar, né, com essa questão do julgamento da sociedade que está envolvida com você ali, né, que está à sua volta, é maravilhoso. Eu me lembro que eu sempre tive uma paixão pelo meu sogro e pela minha sogra, sabe? Porque no começo, quando eu casei, eu tinha 16 anos, então assim, eles não me suportavam. Porque eu era cristã, o filho deles estava no seminário e ele saiu da igreja para casar comigo. Só que na verdade o que eles não sabiam é que ele aceitou Jesus antes de me conhecer. E me conhecer foi só um empurrãozinho para ele largar de vez né, abandonar o seminário para ser padre, né? Então eles tinham uma raiva mortal de mim, porque eu tirei o padre da igreja, né? Mas daí eu falei assim, olha, eu faço ele se apaixonar por mim, eu chamo de Elaine, né? E foi o que eu fiz. No final, a gente era tão amigos que a minha sogra, ela vinha pedir conselho do casamento dela pra mim, sabe? E mesmo depois que eu me separei, quantas vezes, às vezes eu via eles no sacolão, no mercado, eles me abraçavam, me beijavam, sabe? Diferente das pessoas que às vezes não tem nada a ver, nem da família, né? E desfazem. Isso. Mas aí tu vê assim, né? O posicionamento, né? Em relação das pessoas, em vez delas realmente somarem para você, elas acabam colocando um peso a mais, né, nesse processo. E eu acho que é uma questão de maturidade, de a gente lidar com isso também, né? E não tomar aquilo que as pessoas estão falando ou que tu vai ouvir e trazer aquilo, te deixar contaminar, né? A Bíblia também fala, né, que os humilhados serão exaltados. Então acho que o tempo mostra isso. Quem realmente, né, quem, sei lá, tinha razão ou não. Claro que a gente sabe que num processo aí de separação, todo mundo tem sua parcela de culpa, né? Isso, um mais, outro menos, mas sim, né? Mas eu acho que a gente tirar essas questões como lição. E falando de família, eu também, com a família do meu ex-marido, sim, a gente se dá super bem. A minha mãe tem a mãe dele como uma irmã, elas se falam todos os dias, elas saem juntas, elas tomam um café, e eles comigo a mesma coisa. Então... a família, o meu sogro agora faleceu faz uns meses atrás, e a minha sogra ainda tá viva, né? Minha ex-sogra ainda tá viva. Mas assim, ó, eles me tratavam super bem.
Mas quando eles me viam escondido, que eles não, se eles souberem que se meu ex-marido sabe que eles falam comigo, ele tem um infarto, eu acho. Eu tenho uma história dessa. Eu espero que ele não esteja ouvindo a rádio. Quando eu fiz 40 anos, eu fiz uma viagem. E daí foi a minha mãe, eu ia, né? Eu falei, ó, se ninguém quiser ir, eu vou sozinha. Mas daí a minha mãe foi, daí mais umas amigas e a minha ex-sogra também foi. E daí quando a gente tava em alguns lugares, quem é? Essa aqui é minha mãe, essa aqui é minha ex-sogra. Daí todo mundo olhava, ex-sogra? Ninguém entendia nada, né? Como assim ex-sogra tá viajando junto? Mas é essa questão, né? Separou da pessoa, mas tu não precisa separar a família. Sim. Né? Teve uma história ali, mas tem que ter maturidade pra lidar com isso. Eu acho ridículo isso, mas amém. Eu tenho uma situação. Eu sou cheia das histórias, gente. Eu sempre falo pra vocês, e não é clichê, eu gosto de falar de mim, né? Porque Deus faz eu viver as coisas pra você usar isso em favor, né? Isso, pra ajudar outras pessoas, né? Mas uma coisa engraçada que aconteceu comigo foi que hoje eu sou casada de novo, né? E quando eu conheci o meu esposo, ele já estava 9 anos separado. Ele nunca casou de fato, mas tipo, era união estável, vamos dizer assim, né? E daí ele já estava 9 anos separado dela. E quando a gente se conheceu, eu lembro que às vezes os parentes dele, em tudo que era lugar que eu ia, em alguma festa, lá estava a ex dele. E aquela situação, ela me incomodava um pouco. Não roubei ele dela, ela também não ela sempre foi muito educada comigo. Só que, sabe, assim, parecia... O que me incomodava era a situação dos parentes em relação a nós duas, e não em si nós duas, sabe? Sim. Parecia assim que estavam querendo forçar alguma coisa, aquilo me incomodava um pouco. E assim passaram-se alguns anos. E daí, um dia, a minha enteada, ela mora em Portugal. E um dia, ela ganhou neném e a gente resolveu ir conhecer o neto, né? E daí eu olhei pro meu marido e falei assim, eu posso levar a Cida? Ele olhou pra mim assim, tipo assim, você tá com algum problema, né? Aí ele, pode? Eu falei, legal, então tá. Eu fui e convidei ela. Que era a ex dele. Isso. Só que daí eu falei pra ela, olha, não fala pra ninguém. Deixa as pessoas saber quando a gente for, pra não ter aquele, né, diz que me diz. Sim. Beleza. Aí fomos. Quando a gente chegou em Portugal, no aeroporto, que a filha dele foi pegar a gente no aeroporto, que ela viu nós três juntos, ela ficou em choque, assim. Ela ficou em choque. E daí depois eu fiquei alguns dias lá, e daí ela me chamou pra conversar e ela falou assim, olha, eu tinha uma visão de você, porque quando você e o meu pai se conheceram, logo eu vim pra Europa, então a gente não teve muito tempo de convivência, né, então tudo que eu conhecia de você era aquilo que as pessoas traziam pra mim, né, e quando eu vi você com a minha mãe aqui, você colocou por terra tudo aquilo que eu achava que eu conhecia de você através das pessoas, você jogou aquilo fora. E todos esses dias que você tá aqui na minha casa, eu tenho percebido agora quem é você, que não tem nada a ver com aquela pessoa que... Os outros falavam, isso. E eu vou te dizer, assim, foram 15 dias muito agradáveis, muito divertido. Olha, eu e ela, a gente ria tanto, assim, eram as melhores amigas, sabe? A gente riu, a gente tirou foto, a gente brincou e ninguém morreu. Isso é sabe? a forma como a gente lida com a situação, é isso? E assim, ó, eu tenho em mente o quê? Ele tem uma filha com ela. Isso. E a vida inteira eu vou ter que lidar com isso, né? E agora veio ganhar até um neto e dividiram comigo. Sim, e agora a minha enteada tá grávida de gêmeos, então eu tenho mais 2 netinhos. Agora, se eu ficasse brigando por bobeira, quem ia perder era eu. Isso. Né? Isso, ia causar aquele desconforto. Exato, então né? tem coisas que é melhor você ter paz do que ter razão. Sempre. Né? Eu sempre falo isso, né? Mas vamos lá, que o nosso tempo tá indo embora. Falando em filhos, né? Já que nós estamos no bonde dos filhos. Sim. Como as mulheres que têm filho, o homem que tem filho, né? Que passa por esse processo de divórcio,
como lidar com isso para minimizar esses estragos, esse impacto na vida das crianças? É a situação mais difícil. Crianças entre aspas, né? Porque até os grandes sofrem, né? Isso, é uma situação bem difícil lidar com essa questão dos filhos. E algumas pessoas, né, quando falam assim, eu não me divorcio, ainda não me divorciei por conta dos filhos. Então é uma pergunta que eu sempre faço. Mas que modelo de relacionamento você está passando para os seus filhos? Porque as crianças, os adolescentes, eles percebem tudo. Por mais que, né? Criança é muito observadora, isso, né? Os pequenos mesmo, né? A gente acha que não, mas eles estão ali prestando atenção. Uma esponjinha. Isso. Então, por mais que não haja discussão na frente das crianças, mas ainda assim eles percebem o clima pesado, né? Aquela questão toda. Então, eu acho que o casal ele tem que ter maturidade e tem que ser adulto nesse momento para realmente não deixar isso passar para os filhos, porque eles vão sentir, mas minimizar essa dor. Né? E eu sempre falo que é muito difícil a gente passar por um divórcio e ter que lidar com os nossos sentimentos. Com um filho isso é mais difícil ainda. Né? Porque daí você tem que abafar um pouco o seu sentimento e pensar no sentimento de alguém que não tem controle emocional para lidar com aquilo ainda, né? Isso. Uma outra questão muito recorrente que a gente vê, porque eu gostaria que o pai fosse mais presente, porque ele diz que vem buscar e não busca, né? Então, assim, essa é uma situação bem delicada. Isso aí. Eu sofro isso na pele bastante, até hoje. Né? Isso, da pessoa dizer, aí a mãe vai lá, arruma uma criança, a criança fica lá esperando e esse pai não aparece. Aí ela liga, ela manda mensagem, daí ela briga e vira aquele caos. E assim, é o que eu digo, quem vai perder é ele. Uma hora talvez ele queira recuperar essa convivência, e ele não vai conseguir mais, porque daí já distanciou. Então, né, ele que vai ter que lidar com essa situação. O casal, ele não pode colocar esses filhos no meio do caminho, usar. Aqui não está essa pergunta, mas eu pensei agora. Mas tem a ver com os filhos também. Vamos supor, eu sou mãe, eu sou a madrasta, né? Eu sou a madrasta. Como eu posso me posicionar em relação a isso? Como eu devo me posicionar em relação a isso? Tanto com aquela criança que é um doce, né? Que vai me amar, como com aquela criança que vai me ver como alguém que roubou o pai dela e vai me causar alguns problemas. Como essa mulher que tá nessa situação pode também se posicionar sobre isso. Com relação aos filhos. Isso, porque crianças, às vezes, vamos supor, eu digo porque esse é um problema que eu vivo, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma filha casada, uma de 16 anos, mas, né, a gente ainda passa por essa situação. Mas eu vejo assim, que às vezes a mulher, ela influencia muito, ao invés de influenciar positivamente para que o marido, né, ele entenda que ele não tem mais aquela ex-mulher, mas tem um filho, que aquele filho precisa da atenção dele, né? Precisa do cuidado, e às vezes elas não se posicionam dessa maneira, se posiciona contra isso, né? O que você aconselha para essa mulher? Bom, eu digo que é sabedoria, né? O quanto também esse marido agora, ele deixa com que essa mulher tenha esse relacionamento, porque às vezes ela até quer ter uma proximidade com essa criança e às vezes ele não permite. Às vezes assim, a gente tá casado e fala, liga pra tua mãe, conversa com os teus pais. Sim, aí a pessoa não faz aquele movimento. E daí às vezes tu tenta, né? A pessoa até tenta influenciar ele para esse convívio com os filhos e às vezes ele não quer, né? Então, eu acho que é sabedoria para também entender como ele está posicionado ali, né? Mas tem que trazer para perto, eu sempre falo isso, né? Não é a criança achar que tu tirou o pai da mãe, né? Mas ela vê como tu veio para agregar, para trazer, né, novas experiências, que vocês são aliadas e não são inimigas. Eu penso assim como eu agia com a minha sogra, né? Que eu tentei mostrar para ela quem eu sou. Eu acho que uma mulher nessa situação, como adulta, né, que né? Eu acho que ela tem que se posicionar de forma, o filho acha que eu tô roubando, né?
o pai dela, né, ou a mãe dela. Então eu vou me posicionar de forma que ela sinta segurança em mim. Isso, você se né? sinta acolhida. Exatamente. Isso. É porque eu penso assim, ó, como é que eu vou... Eu tenho que achar um jeito pra falar sem expor ninguém. Delicado, né? Eu tô no angu de caroço aqui agora. Mas assim, ó, eu vejo que às vezes você tem medo da pessoa se aproximar da pessoa que da ex, vamos supor assim, né? E acaba que você vai afastando os filhos daquele pai, né? Com medo de uma aproximação do relacionamento. Quando, na verdade, eu acho que isso é uma falta de diálogo do casal, E né? Uma falta de segurança, né? No que você tá Exatamente. vivendo. E assim, falta de maturidade da pessoa que tá entrando nesse relacionamento. Até porque quando tu começa a se relacionar com uma pessoa, tu sabe que ela tem filho, né? Ela não né? Provavelmente é algo que não dá pra esconder. Então ela sabe que ela vai ter que lidar com essa ex-mulher, com esse ex-marido, e que tem aí, né? Já vem com isso, né? O kit completo. Então, tem, né? Depois não adianta reclamar porque tu tá com os teus filhos, porque a cada 15 dias tem que estar com eles. Tu sabia? Quando eu casei novamente, eu tinha bem definido isso na minha mente. Eu não me casaria com alguém que tinha filhos pequenos. Então, porque eu sou uma pessoa assim muito paciente, só que não, né? Então, eu não saberia me posicionar, vamos dizer assim, quando eu visse assim duas crianças brigando, sabe? De pais diferentes. Sim. E daí a gente sabe que criança, às vezes ela é manipuladora, né? Às vezes ela fica tentando botar um contra o outro. Sim. E eu não iria saber lidar com um pai tentando defender o filho dele, enquanto o meu filho também estava envolvido e os dois são errados. Difícil mesmo. Eu não saberia lidar com isso. Então, uma coisa que eu coloquei, que eu defini na minha listinha. Sim, no checklist, né? Exato. Tem filho pequeno pra Não, cá? tá fora. Não tem, tá fora. Mas é importante. Isso é questão de escolha. Já que tu vai escolher entrar num próximo relacionamento, tu tem que escolher realmente o que tu tá disposta ou não. Que apesar de ser engraçado, não, mas no dia a dia não é engraçado. Falando é fácil, mas daí lidar com isso no dia a dia, ou por exemplo, tu não tem filhos e tu se relacionar com uma pessoa que tem, né? O quanto tu tens paciência pra lidar com isso, pra lidar com essa demanda que às vezes nem é tão agradável. Que às vezes vem, incomoda mesmo. Tem umas que são tranquilas, outras fazem questão de incomodar. Então tu tem que saber realmente o que tu queres, definir isso e se colocar ou não na situação. Sim. Dani, nosso tempo tá acabando, mas eu quero te fazer duas perguntinhas ainda antes da gente terminar. Vamos lá. Com a tua experiência, quais os tipos de problemas conjugais que você vê assim nos seus atendimentos que levam ao divórcio, que as pessoas elas podem sim mudar para que esse divórcio não aconteça, para que elas possam prevenir, né? Tipo assim, porque tem coisas que é boba, né? Tipo, eles criaram a história da incompatibilidade de gênero, né? Tipo, meu marido, tem uma coisa que às vezes eu tenho vontade de esganar ele, porque eu sou uma mulher perfeccionista, assim, tem mania de arrumação, né? E eu não gosto de ver coisas tortas, isso me incomoda. E daí, a pasta de dente, ela foi feita de uma forma que você vai apertando ela assim, né? Aí o camarada, ele vai lá apertar ela de lado, assim. Aí quando eu vou tirar a pasta, eu tenho que desamassar a coitadinha, que ela tá toda esmagada pra poder... Isso é uma coisa boba, mas a gente que trabalha com casal... Você vê uma coisa recorrente, né? Ai, a pasta de dente, ai, a escova, ai, a toalha molhada. São coisas bobas, né? E como você pode se posicionar em relação a isso para que essas raposinhas, né, como a Bíblia diz, não venha se tornar um problema realmente grande no casamento. A questão toda, e tirando aqueles assuntos ali que a gente falou, né, da traição, do vício e da violência, eu digo que tudo é uma questão de ajuste. E o que falta nos relacionamentos, e muitos casais chegam ao divórcio, é falta de diálogo.
né? Às vezes a traição, ela tá com algo secundário. Por quê? Porque não teve diálogo e o casal foi se afastando, né? E daí acontece essa questão, muitas vezes, aí da traição. Mas o quanto as pessoas têm dificuldade, não só dentro do relacionamento, mas em todas as áreas, né? A questão de família, a questão de trabalho, de conversar, né? De pontuar aquilo que eu não gosto, de que me desagrada. É muito difícil. E daí é o que sempre acontece. Hoje fez alguma coisa que me incomodou e eu deixei de lado, né? Passou. Amanhã fez mais uma outra coisinha que eu não gostei. E daí a pessoa também não falou. Um certo dia acontece algo mínimo e ela traz à tona tudo isso. De que ela despeja a caçamba todinha. A cereja do bolo. E o outro não tá nem sabendo. Ele não, né, tá perdido ali porque ele nem lembra que aconteceu aquela situação. Então, conversar. Né? E eu tenho, falando ali dessas raposinhas que tu disse, eu tenho uma situação muito engraçada. Uma vez eu estava atendendo uma paciente e ela estava 14 anos casada e ela dizia: eu não suporto, porque ele não consegue entender. Ele toda a vida, a toalha está em cima da cama, a toalha molhada, aquilo me irrita profundamente. E eu lembro que ela... Marido. E ela... O que é raro, a maioria das vezes é as mulheres. Não. Ela falando dele, que ele deixa. Entendi. E ela tava com papel e toalha, porque ela já, né, ela tava com papel... toalha na mão, aí ela assim... Eu falei, tá, quantos anos vocês estão casados? Há 14. Quantos anos ele faz isso? Há 14. Aí eu disse, então, né, o que tu vai fazer? Tu vai ficar brigando? Essa toalha tem tanta importância no teu relacionamento pra tu ficar brigando por conta disso? Aí ela falou assim, eu tenho raiva! E ela estourou aquele papel toalha na mão, eu dei tanta risada, que ela acabou rindo também, mas da raiva que ela tinha. Só que isso são pequenas coisas que se ela resolvesse ignorar lá no começo, tinha poupado tanto tempo de raiva. E como é o problema de tirar a toalha? Tudo bem, cansa, mas assim, né? Aí tu vai pesar dentro do relacionamento. Se a toalha molhada ou a tampa do vaso levantada vai ter tanta importância a ponto de tu chegar a se separar daqui a pouco, né? Ou não falar por isso. Pronto, então é questão de ajuste mesmo e de conversa. Essa é a grande questão aí que leva muitos casais ao divórcio. A divergência com a educação dos filhos, né? Também, mas aí por quê? Porque falta diálogo entre o casal para ajustar essas questões. Então são pequenas coisas, né? E que eu digo que assim, são ajustes, porque tudo... Aí não vamos separar porque ele faz isso, faz aquilo. Beleza? Aquilo que é defeito nesse vai ser qualidade no outro e vice-versa, porque ninguém é perfeito. Exato, você só troca de problema. E só quem já casou de novo pode falar isso, porque é verdade. Isso. Tirando troca a embalagem mais o produto. Se for esses casos pequenos aí, né, do dia a dia. Sim. Não, a gente tá falando das picuinhas, né? Eu digo, é picuinha, não é nada demais. São só, né, é o que a gente leva ali pro... Enfim... Então tá, vamos lá para a última pergunta. Vamos. Que agora nós estamos no limite mesmo. Para que essas mulheres, para que elas, né, que elas se sentem pressionadas ali pela religião, pela sociedade, pelos parentes, às vezes até pela vida financeira, né? Que às vezes a gente sabe que muitas mulheres não se separam por medo, né, de enfrentar essa questão financeira. Como elas podem lidar, né, se posicionar em relação a sair desse relacionamento tóxico e como ela pode reconstruir a vida dela, né? Não, eu já cheguei nesse lugar que eu consegui me libertar desse relacionamento tóxico, né? Ou fiz uma escolha errada, que às vezes acontece também, né? De você, às vezes, se separa na emoção, como você disse ali, né? Da cereja do bolo, né? Aconteceu, você explodiu, já viu, agora já fez o mal feito e não tem mais como voltar atrás, né? Como você lida com isso para reconstruir a tua vida de novo? Qual o conselho que você dá para essa mulher se levantar após o divórcio? Ter essa maturidade para lidar com esses julgamentos e essas pessoas que vêm muitas vezes, né, dar a opinião sem saber realmente o que estava acontecendo ali dentro desse relacionamento. Eu digo que só quem vive é que sabe realmente, né, a profundidade daquilo ali. Por mais difícil que seja a situação, é tirar as lições e os aprendizados disso. Tudo que acontece na nossa vida, seja em que área for, e por mais difícil que pareça a situação,
a gente tem uma lição para tirar daquilo ali. Sempre, né? Um aprendizado do que acontece com a gente. Então, às vezes as pessoas falam assim, né? Por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que tu estás permitindo que isso aconteça? Mas a gente precisa mudar a pergunta. O que eu preciso aprender com o que está acontecendo comigo? E com a minha parcela de culpa também, né? Isso. Que igual você falou da questão da toalha, né? A toalha sempre teve ali o tempo todo e foi um problema o tempo todo, né? O porquê que esperaram 14 anos, né? Pra resolver o problema da toalha. Isso. Então, essa pergunta, quando a gente muda a pergunta, a resposta também é diferente e ela fica um pouco mais leve. E daí a gente aprende com aquilo ali pra não, em outros relacionamentos, a gente não cometer de repente os mesmos erros. E ajustar e melhorar aquilo que foi talvez o motivo que a gente chegou a esse divórcio. É saber o que eu quero e principalmente o que eu não quero. Como tu falou ali do teu checklist, que tu não queria, né, um marido com filhos pequenos. Esse era um ponto, né? pra mim. Tinha que aceitar os meus, mas eu não queria os dele. Isso, eu digo assim, né? Eu hoje Fui meio egoísta. No meu checklist eu digo que o primeiro item, não querer filhos. Porque eu não tenho e eu não quero, né? Então, se a pessoa ela tem esse desejo, por mais que ela seja boa, enfim, não vai dar, porque lá na frente vai ser um ponto de conflito. Porque a gente sabe assim, ó, que a paixão, ela é muito bom estar apaixonada, né? Sentir aquele frio na barriga, aquela saudade. Só que o amor, ele é racional, né? Isso. O amor, ele é racional. O amor não é a paixão que nos faz fazer coisas impulsivamente. E passa, o amor, né? Exato. A paixão tem um tempo. O amor, ele é uma escolha. Né? Isso, eu o ficar, amor é uma apesar escolha. dos defeitos e das coisas que eu vejo, né? Exatamente. Em um momento esse amor vai acabar, essa paixão vai acabar e vai Isso. ficar o amor. Isso. Só que quando o amor ficar, eu estou disposta a suportar determinadas coisas, Isso, né? Isso. Então, ter essa clareza do que eu quero e do que eu, principalmente o que eu não vou mais, né, me sujeitar ou, enfim, viver, né? Principalmente falando de um relacionamento abusivo, tóxico. Então, essa é a principal lição. Dani, em 2 minutinhos, olha para aquela câmera ali e fala para as mulheres a tua mensagem final, o que você tem para falar para elas, né, de tudo que a gente conversou aqui, que tá passando esse processo. E já aproveita e deixa o teu Insta também, né, para quem aí tá passando por esse processo te procurar. Sim. Então, essa questão do divórcio, né? Esse processo do divórcio, ele não é fácil, ele é difícil, ele causa muita dor, mas sim, apesar dos nossos medos, das nossas inseguranças, a gente consegue passar por tudo isso. E é nesse momento em que a gente sabe e a gente vê a força que a gente tem, né? Então, o tempo, ele vai colocando as coisas no lugar e vai amenizando tudo isso. E a gente transforma, assim, essa dor em força pra gente ir além. Então, esse é o meu recado, né? É difícil, mas passa. Tudo vai passar. Então, é isso aí. Meu Instagram é Dani_S_Oliveira. Daniela Santana. Então, lá eu tô sempre compartilhando sobre esse assunto e falando sobre relacionamento. Legal. Então, para encerrar, eu quero ler uma palavra com vocês que está em Jó 42:10, que diz assim: quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo. Na verdade, o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Aqui fala, né, que Jó, ele orou por seus amigos. Mas, na verdade, se você ler ali a história de Jó, aqueles amigos ali é o que a gente diria que é o amigo da onça, né? Porque eles eram aqueles amigos que estavam ali mais para julgar, perturbar e tornar o processo de Jó mais difícil do que ajudar a somar naquele momento que ele estava passando. E essa palavra, veja que tem tudo a ver com a gente. Quando a gente passa por um processo de separação, a nossa tendência é julgar o outro, falar do defeito do outro, falar mal e nos colocar como vítima. Mas eu quero te aconselhar nessa manhã para que você tenha um futuro, né, um novo casamento, novas oportunidades diferentes e abençoadas da parte de Deus. Por mais que você sinta tudo isso aqui no teu coração, porque às vezes a gente sente, né? Às vezes a gente se sente incompreendida, a gente se sente julgada. Como eu mesmo dei o meu exemplo aqui,
que às vezes as pessoas elas pensam que te conhecem e se acham no direito de te julgar, de atirar pedras, mas feche sua boca, dobre o seu joelho, ore por essas pessoas, porque assim como Deus ele mudou o destino de Jó e abençoou ele mais do que ele já foi abençoado na primeira, antes dele passar por todo esse problema ali, Deus o abençoou ele mais, né? Como a Bíblia diz que a glória da segunda casa é melhor do que a primeira. Em nenhum momento eu quero te dizer, se separa porque o seu segundo casamento vai ser bom. Não, tudo que nós conversamos até agora aqui foi de forma profissional. Mas como pastor eu quero te dizer, há uma solução sim para o seu casamento, com exceção, né, daqueles casos de violência, traições recorrentes, tudo isso, é claro, né, tem que ser avaliado. E sim, você não precisa estar de um relacionamento abusivo, né? Em nenhum momento você vai ler na Bíblia em que você tem que ficar apanhando todos os dias porque você não pode se separar jamais, isso não existe. Mas a Bíblia diz que a gente tem que manter o nosso casamento, que Deus, o primeiro ministério que Deus instituiu foi a tua família. Então é sua responsabilidade manter a família. Tanto eu como a Dani, a gente passou já por uma situação de divórcio, mas eu tenho certeza que tem muitas coisas que eu poderia ter feito diferente para manter o meu casamento. E se você me perguntar, você se separaria de novo? Não, por vontade própria não. Porque eu passei por dores nesse processo e até hoje, mesmo tendo uma filha casada e uma filha adolescente, que você pode pensar, já no mundo tão, né, moderno como tudo está, não sente mais dor. Não, elas sentem dor, elas sentem saudade do pai, elas sofrem com os problemas que elas têm. E todos os dias eu tenho que ver isso e lidar com isso. Então, assim, é um conselho que eu te dou, não se separe. Por mais bonito que pareça, por mais legal que pareça, não é legal, é uma dor desnecessária. Em muitos casos é desnecessário. Não se separe por causa da pasta de dente, por causa da roupa, porque ele ronca ou porque ele tá ficando barrigudinho. Não faça isso, por favor, porque você vai se arrepender, porque às vezes o preço que a gente paga em se separar é bem mais alto do que o preço que você pagaria tentando consertar o seu casamento. Nós temos aí, como a gente viu a semana passada, a terapeuta, temos a Dani, que é psicóloga, entre tantas outras situações, pastores que possam te ajudar nesse processo. Então não desista da sua família, não desista da sua casa, se isso ainda tem solução, se esse problema que você está vivendo aí não é um caso, né, abusivo e tóxico como a gente conversou até aqui. Mas persista, Deus ele pode fazer milagre, pode fazer coisas sobrenaturais na tua vida. E sobre o que a Dani falou ali, né, que um dos maiores problemas do relacionamento é a falta de conversa, é a falta de diálogo entre o casal. Eu quero dar um conselho para você, homem, que está ouvindo agora. Se você está ouvindo esse programa, é porque é para você. Converse com a sua esposa. Garanto que se Adão conversasse com Eva, Eva não falaria com a cobra, gente. Porque quem em sã consciência ia conversar com o animal? Eu, pelo menos, sairia correndo pela cobra de boca fechada. Se ela abrisse a boca, então misericórdia. Uma mulher, ela precisa conversar, principalmente uma mulher que é do lar, que ela não está ali convivendo com muitas pessoas durante o seu dia. A gente sabe que o homem gosta de ficar em casa, né? Ficar mais quietinho ali, ter aquele momento ali para arejar a mente dele. Mas tire um momento desse tempo que você está em casa, converse com a sua esposa, dê atenção para ela. Por mais que o dia dela seja monótono e todo dia ela faz a mesma coisa, com certeza ela vai ter algo para te contar de diferente do dia dela. Então converse, porque uma coisa que eu sempre falo pro meu esposo, às vezes você vê, né, principalmente nos filmes, né, que as mulheres elas tendem a atrair os maridos com cafajestes, não é verdade? Sim. Não é comum isso nos filmes? E eu digo pra você, sabe por quê? Porque ele tem um bom papo. Então, dê assistência para que você não abra uma brecha para concorrência, tá bom? Pense nisso nessa manhã. Dani,
obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por esse papo, obrigada por esse tempinho de conversa. Apesar de ser um assunto, né, tão doloroso, tão difícil, mas é sempre bom a gente conversar, né, e usar as nossas experiências para tornar a vida de outras pessoas mais fáceis, né, tornar o processo de outra pessoa menos doloroso, né. Então, obrigada por você se prontificar a estar aqui comigo, conversando, rindo um pouquinho. Dividindo, né, com as mulheres qual a melhor forma de lidar com essa situação. Sim. Que Deus abençoe o teu trabalho, que você possa e que Deus possa te dar graça e sabedoria para ajudar muitos casais nesse processo, e que não somente você possa ajudar os que passaram nesse processo, mas que você possa evitar muitos processos desses, né? Porque, como nós falamos, se divorciar não é fácil. Né, hoje a gente vê na mídia, assim, eles falando, né, que a gente não quer mais andar junto, mas nós somos amigos, e aquilo tudo parece muito lindo, mas na verdade não é. Romantizar, né? Algo exatamente que isso. A mídia, ela romantiza algo que não é romântico. E algo que dói. Isso. E para quem tem filhos vai doer eternamente, porque eternamente você vai passar situações que você não queria estar passando. Preste atenção nisso. Uma última, né, um recado que eu vou dar. Eu sempre falo, as pessoas, elas se divorciam e elas vão conhecer outras pessoas, e elas vão ter que conhecer essa pessoa, as qualidades, os defeitos, a família, os gostos, tudo isso. Então você vai gastar uma energia para conhecer uma outra pessoa, e por que não gastar essa energia para manter o que você já tem, né? E a gente deixou de lado, então recuperar aquilo que você já tem. Exatamente. Gente, obrigada. Até sábado que vem. Sábado que vem nós vamos estar aqui com o William do Conselho Tutelar para falar um pouco sobre os nossos filhos, sobre os nossos adolescentes, sobre a questão dos abusos e tantas outras coisas, né, que envolve esse mundo aí do Conselho Tutelar. E eu quero te convidar para você estar aí presente com a gente. Obrigada para você que ficou até agora. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa. Que Deus possa te abençoar grandemente, né? Por você estar aí ouvindo o nosso programa, participando. Quero deixar aqui mais uma vez o meu Instagram, ps.edilane. Nos acompanha lá para você ir vendo durante a semana tudo que é postado lá. As pessoas que vão estar aqui no próximo programa. Obrigada também aos meus patrocinadores que fazem com que esse programa seja possível chegar até o teu lar. Que Deus abençoe, um ótimo aí finzinho de semana, e que sábado que vem você possa estar aí com a gente novamente. Que Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Em nome de Jesus. Não saia da frequência 98,3 FM. Na sequência vem programa ao vivo para você aqui na Luz do Amanhã. Sua rádio tudo de bom. Faça parte da sinfonia digital da nossa rádio. Seja maestro da sua criatividade.